E agora, recentemente, eu acabei fazendo porque todo livro que eu leio, eu sempre li pra caramba, né? Até hoje eu leio. Eu sempre quero fazer algum trabalho em cima do que eu leio. Isso aqui é tão interessante, podia... Tararara. E aí eu li um livro, agora já tô mudando de assunto, tá? Não sei também. Pode ir. Dessa peça que eu tô fazendo agora. Que chama Maria Teresa e Denner. Eu li antes da pandemia. Eu adoro ir em livraria. E os livros me chamam, assim. Aí uma capa fala assim, uma mulher vestida de silêncio. A biografia de Maria Teresa Goulart. Eu nasci na mesma cidade que a Maria Teresa, né? São Borja. Que é, enfim, lá é terra do Getúlio, Brizola, enfim. Esse povo lá da fronteira. Tem os coronel do Nordeste, né? E tem esses caudilhos lá do Sul. Sim. Enfim. E eu, vou ler. Comecei a ler, achei ótimo o livro, biografia sobre ela, muito bem escrito, do Wagner William. E aí catei no Instagram, conversei com ele, já marcamos um café, falei, quero fazer uma peça sobre esse livro. Bom, ele falou, vamos, não sei o quê. Aí veio a pandemia, acabou esse negócio, e aí no meio da pandemia ele me falou que iam fazer um filme sobre o livro. Né? Eu aí dei uma brochada, eu falei, eu queria ser original, enfim. Aí eu li de novo o livro e vi que tinha um recorte interessante ali, que é tipo 3% do livro, que é a Maria Teresa e o Denner. O Denner foi, digamos, o primeiro estilista de alta costura do Brasil. O primeiro estilista do Brasil, assim. Nossa. É um cara do Pará, que era bem genialzinho, assim. E aí tinha a história dos dois. E aí eu falei, vou falar sobre isso, porque é uma época em que... tava começando... Porque, como é que era a moda antes? Era assim, era uma coisa super elitizada. Eram Casa Canadá, Casa Rain, Casa Vogue, onde as mulheres ricas, principalmente do eixo Rio-São Paulo, iam e tinham desfiles ali de manequins, que eram, às vezes, até atrizes e vedetes, né? Modelo, manequim e tal. E aí elas desfilavam as roupas da moda francesa, assim, e vestidos que vinham direto de lá. Então, elas ficavam lá, passavam a tarde, e aí compravam, né? Tudo gente rica, não sei o que lá. E não era nada... E era uma época, isso aí, sei lá, anos 50 e tal. Não tinha essa coisa do jovem. Você se vestia igual... E você se vestia igual a sua mãe, assim. Não tinha essa diferença, assim, de uma pessoa... Bom, hoje dia, de novo, não tá mais tendo, né? E não tinha indústria nacional de tecido também. Então, era uma coisa bem elitizada, tudo afrancesado. Aí começou a indústria de tecidos, e aí começou a democratizar a moda, aí começou a Fenite, que era desfile, e aí começaram a vender ingressos, e aí as pessoas podiam assistir, podiam ir e ver os desfiles. Aí, em 58, a primeira revista de moda do Brasil foi a revista Manequim. Aí a revista Cláudia. Aí, de repente, você, com a sua máquina de costura, podia fazer a roupa que a sua ídola do cinema, parecia a capa da revista, você fazia. Aí toda a rebeldia que estava se iniciando no final dos anos 50 apareceu nos anos 60. E tudo isso porque essa mulher é dessa época, né? Ela tinha 20 anos em 61, né? Ela virou primeira-dama com 20 anos. Também teve isso. Foi a primeira vez que alguém no poder era tão jovem e belíssima. Ela era linda, assim. Aí ela era comparada com a Jacqueline Kennedy e tal. Também tinha essa questão do lugar da mulher na política, né? Antes era menos que decoração. E essa época já era um pouco a decoração, até elas depois terem mais voz. Peraí que eu tô me perdendo na história. Mas, enfim, a mini saia, jeans, cabelo, tudo que estava nascendo nos anos 50 aconteceu nos anos 60. E o Denner? E o Denner, ele começou a participar desses desfiles aí da Fenite. Ele vestia a Elite 400, Matarazzo, por exemplo. E aí ele começou a criar... Claro que ele era influenciadíssimo pelo Balenciaga, pela moda europeia, mas ele começou a criar, como começou a ter tecidos nacionais, eles começaram a fomentar prêmios para estilistas nacionais. E o Denner foi o primeiro, assim. E também foi quando surgiu a mídia, quando surgiu as colunas sociais. Muita coisa que hoje está estabelecida começou muito nessa época, assim. E nessa época também, que o Brasil estava... inteligentíssimo, assim. Bossa nova, cinema novo,
A Maria Esther Bueno, que foi a primeira brasileira mulher e tal, campeã no tênis. O Éder Joffre, pugilista. No teatro, o Fernanda Montenegro, Cacilda Becker. O Brasil ganhou Cannes, Pagador de Promessas. Então, E eu tô muito falando forte, assim, cultural. tem a ver, porque assim, a Maria Tereza, ela era esposa do João Goulart. Sim. E o João Goulart foi vice-presidente tanto do Juscelino Kubitschek quanto do Jânio Quadros. E na época, você elegia vice e presidente em chapas diferentes. Então, a ponto do João Goulart ter tido mais votos do que o Juscelino Kubitschek. Então, o vice-presidente tinha mais votos que o presidente. Que eram chapas diferentes. E o Juscelino, e essa época do Juscelino foi a época também do Oscar Niemeyer. Então o Brasil tava bombando. Sim. Era a época de ouro, que o Nelson Rodrigues falava que a gente tinha se livrado do complexo de vira-latas. Copa do Mundo, Suécia, em 58, Pelé e Garrincha. Então era o verde e amarelo, essa coisa do orgulho do Brasil, estava em alta. E a Maria Tereza surgiu também nessa época como a primeira dama mais bela, comparada com a Jacqueline Kennedy. E aí ela se associou ao Denner, porque ela se vestia como uma mulher comum da Zona Sul carioca. Ela era elegante, mas era muito simples. E o Denner transformou ela, assim, no que ela tinha que usar brinco, que ela não podia usar isso, que ela... E aí ela começou a prestigiar a indústria nacional pro bem dela, mas ela acabou politicamente ajudando, né? Porque se você promove uma coisa nacional... O marido dela sendo presidente, era vice, depois virou presidente, com a renúncia do Jânio. E tinha tudo isso, né? Aí surgiu o biquíni, um pouco antes, por exemplo, o Jânio Quadros fez uma lei para proibir o uso de biquíni, né? Então, tem muita coisa nessa época. Eu achei muito interessante tudo isso que estava acontecendo. Estava começando a coluna social. O Dennis foi um dos primeiros profissionais a se aproveitar da mídia. Tinha o Ibrahim Suede, né? Que falava... agora eu não lembro dos termos dele. Mas virariam hashtags hoje em dia, né? E ela virou uma influenciadora, assim. Tudo que ela usava, as meninas queriam usar. Porque ela era jovem, bonita. Como hoje, né? Tem umas que pega e fala, eu quero usar essa mesma roupa e tal. Então, o coque banana, que segundo inventaram para ela, um cabeleiro dela, porque ela era muito baixinha. Coque banana era um negócio assim... Então, ela ficava mais alta ainda. Então, tudo que ela usava virava tendência, virava hashtag, assim, né? Sei lá. E no livro que você leu, conta e aí, tudo isso. o livro é uma parte pequena. Mas assim, como vão fazer um filme sobre a vida do Django e da Maria Tereza... Claro que também eu jamais faria uma coisa inteira, né? O livro tem 500 páginas. Mas eu percebi que tinha essa história dos dois, que eles viraram muito amigos. Eles tinham a mesma idade, 20 anos, tanto o Denner quanto ela. Então, ela alçou ele para conhecimento, para a celebridade nacional, por ele estar vestindo a primeira-dama. E ele, com todo o conhecimento da bagagem que ele tinha da Europa, de maneiras, de jeito, de vestir, não sei o que lá, ajudou ela. Então, foi uma super simbiose. E eles foram amigos até o final, porque depois veio o golpe de 64, ela foi exilada e foi para o Uruguai. E o Denner foi visitá-la no Uruguai. Parece que uma das únicas pessoas que a visitou, né? Então... Aí eu resolvi fazer a peça falando a história dos dois e tendo como pano de fundo essa coisa da moda e o momento histórico, né? Que, assim, era como se o Brasil fosse... Se continuasse com todas aquelas coisas que eu acabei de falar, que eu elenquei, né? De cultura e tal, de cinema novo, de bossa nova, né? Aí veio com a ditadura, tampou, né? Então, é como se houve, obviamente, um retrocesso. Sim. E até hoje a gente está pagando, né, os louros, os dividendos, né, desse momento. E aí tem a história da minha mãe, assim, porque a minha mãe também foi essa mulher. Tinha uma coisa que eu li no livro que eu fiquei chocada. Tem um negócio que chamava Jornal da Família. Não é Jornal das Moças. 100% familiar. Que ali explicava como é que uma mulher tinha que se comportar. É um jornal que, na verdade, era uma revista. Desde 1914. E até 59 ainda tinha, imagina. E ali falava assim, tipo, se o seu marido... não falava traía, mas com os eufemismos, assim. Que é o lugar da mulher. A bela recatada e do lar, assim. Dava todas as... Como é que você tinha que se comportar. E, em 59 ainda tinha nas bancas, né?
esse jornal aí que dizia que a mulher tinha que estar sempre sorridente, sempre não sei o quê, que Servir ao marido. era tradição os caras traírem, os maridos traírem, aquele machismo, aqueles padrões fixos, né? E a Maria Tereza é dessa época, ela tem a mesma idade da minha mãe. E eu vivi isso com a minha mãe, com o meu pai, né? Claro que eu não sou feminina, eu tenho 60 anos, né? Então, eu não sou uma menina de 18 anos hoje já vem. Mas tudo isso está se cavando desde as sufragistas lá, né? Então, a Maria Tereza, no exílio, ela se transformou numa mulher mais... Porque se falava que mulher de político não subia em palanque. Ela tinha ela estudava lá com o chanceler, o Santiago Dantas, e com o Darcy Ribeiro, que ela queria saber mais de política. Mas o Denner fala para ela, não fala sobre política, mantém sempre sorrindo, sempre abanando aquele objeto decorativo. E aí, com o exílio, ela se transformou numa... Né, ela ficou mais empoderada, sei lá. Mais politizada, né? Mais e independente, tendo voz, segura, tendo voz, né? Porque e é o fato dela ser bonita, né? Então, Sim. para o bem e para o mal, né? Porque ela virou um bibelô e, ao mesmo tempo, também acabou sendo uma influenciadora por conta da beleza dela. E eu acabei conhecendo a Maria Tereza agora antes da peça e tal. E ela é uma mulher muito legal, tem 80 e tantos anos. Ela foi Continua ótima, muito mais animada que eu. Eu quero dormir às 9 da noite. Ela, saímos para jantar e tal. Super... O Jango morreu, né? O marido dela morreu em 76, morreu no exílio mesmo. E aí a peça é assim, é super leve e tal, papai. E no final dá uma certa pesada, né? Por conta do exílio, por conta do falecimento dele. Mas eu fiquei muito feliz de ter tido essa força, né? Que eu falei para vocês, que já para mim tudo bem. De ter feito esse trabalho que as pessoas vão... Os jovens vão e falam assim, nossa, eu aprendi isso na aula de história. Pô, não sei o quê. Ah, preciso do Google porque eu vi, não sei o que lá. E os idosos que viveram essa época, né? Então, eu tô tendo esse feedback do público, assim. Quem que faz o Denner? Começou com o Thiago Carreira, que é o menino que a Maria Tereza olhou e falou, é o Denner. É o Denner, é o olhar do Denner, é o jeito do Denner, não sei o quê. E agora... Ela te ajudou, então, a elencar? A escolher o Denner? Não, foi tudo assim. Eu liguei para um amigo meu, o Ariel Mocha, eu falei, eu quero fazer o Denner, porque o Ariel é dessa época aí, né? E eu preciso de alguém que seja parecido, né, e tal. E aí ele falou, esse cara aqui me mandou a foto. Eu falei, vou conversar com ele. Aí ele até falou assim... Angela Dib? Aí ele falou, Penélope, isso aqui. Eu falei, então, Thiago, eu quero fazer uma peça. Tá, e onde vai ser o teste? Eu falei, não quero teste, vamos fazer, não sei o que lá. E no fim deu super certo, assim. Pena que eles já tinham uma agenda, né? Um outro depois, trabalho. Um negócio... A gente agora vai pro Teatro UOL, que fica lá no Shopping Higienópolis, sexta, sábados e domingos. Sexta, 21, sábado e domingo às 20. E aí, agora, quem tá fazendo é o Heitor Garcia. Que também lembra, assim, né? Porque o Denner mesmo, segundo amigos dele, eu achava que ele era gay. Tanto que eu falei, eu quero um ator gay pra fazer, né? Mas aí, há controvérsias, né? Dizem que não, que ele mesmo fala que ele criou um personagem efeminado, na época que se falava efeminado, e a Maria Tereza era criticada por muita gente, conservadora, obviamente, porque ela se juntou a um efeminado que dava ordens do Planalto. Porque até hoje tem alguma coisa que ele mudou o figurino dos caras lá do Planalto, porque lá era um calor e eles usavam uma roupa, acho que meio europeia, e ele mudou isso. Tem algumas coisas que até hoje se usa que foi ele que mudou. E esqueci que eu tava falando. Que ele criou um personagem. Um ator gay. Então. E aí o Denner, ele fazia. Sabe do romantismo? Um dandy, que é aquela coisa que fala sobre si mesmo, narcisista, paixão, tragédia, romântico, sentimento. Tipo, como é mal do século, aquela coisa do problema no pulmão. E ele fala, né? É textual dele, assim. Eu criei esse personagem. Porque eu imagino que, se você trabalha com moda naquela época, você vai meter a mão na mulher, né? Então, imagine um estilista que não é gay, que vai tirar a medida da sua esposa, que vai passar uma fita métrica aqui que nem cabeleireiro. Então, de repente, como se ele tivesse inventado que era gay, e essa coisa assim, pra ter ter paz pra trabalhar. Exato, pra ter paz pra trabalhar. E também, claro, que depois ele virou jurado de um programa, e ela também, do Flávio Cavalcante, que era um programa super famoso. Sei. E ele fazia o maior sucesso, o Denner, né? Porque ele... Tipo assim, aquela coisa que se falava antes, a bicha maldita, assim, né?
E o Denner tá vivo ainda? Não, faleceu? O Denner faleceu em 78. Nossa, faz tempo. Acho que ele deixou acho que uma filha, o outro filho acho que morreu. Ele era casado com uma super top model, foi casado, que parece que virou Hare Krishna hoje, tá viva ainda, esqueci o nome dela. E a Maria Tereza contava que ele, assim, e ele se vivia me contando das paixões dele, eram todas mulheres, assim. Então, ele teve esse lance de marketing, assim, né? E todo mundo acreditou. E a partir de quando que vai estar nessa temporada no Teatro UOL? Dia 3 de junho. De 3 de junho tá até... chegando já. Agora, exatamente. A gente fez essa viagem e agora vamos estar em cartaz.